A história de José de Sonhos, a redenção. Amados irmãos e irmãs, a história de José, registrada no livro de Gênesis, é uma narrativa inspiradora de fé, perseverança e redenção. José, filho amado de Jacó, enfrentou uma jornada repleta de adversidades, mas nunca perdeu a confiança em Deus. Nesta ministração, exploraremos os momentos-chave dessa história e extrairemos lições preciosas para nossas próprias vidas. No livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 a 7, nos diz: Sonhei um sonho em que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e também ficava em pé, enquanto os vossos se inclinavam para o meu feixe. Sonhei ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Desde cedo, José foi agraciado com sonhos proféticos que o indicavam como um líder sobre seus irmãos, e até mesmo sobre seu pai e mãe. Esses sonhos despertaram ciúmes e inveja em seus irmãos, que acabaram vendendo-o como escravo ao Egito. Essa parte da história nos ensina que nem sempre as promessas de Deus são bem recebidas por aqueles ao nosso redor, mas devemos permanecer fiéis e confiantes na vontade de Deus. No capítulo 39 de Gênesis, versículo 2 a 4 diz: O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo este que o Senhor estava com ele e que tudo prosperava em suas mãos, José achou graça perante ele e o servia de modo que ele o pôs por administrador da sua casa e lhe confiou todos os seus bens. Apesar de ter sido vendido como escravo, a presença de Deus nunca abandonou José. Ele foi levado para o Egito e serviu na casa de Potifar, onde demonstrou fidelidade e integridade. Por causa disso, José foi promovido a uma posição de autoridade e prosperidade. Essa parte da história nos lembra que, mesmo em circunstâncias adversas, quando confiamos em Deus e vivemos com retidão, Ele nos capacita e nos eleva. Em Gênesis 39, versículos 7 a 9, diz: Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus. José enfrentou uma prova difícil quando foi tentado pela esposa de Potifar. No entanto, ele permaneceu fiel a Deus e rejeitou a tentação, mesmo sabendo que isso resultaria em consequências negativas para sua vida. José acabou sendo injustamente acusado e lançado na prisão. Essa parte da história nos ensina sobre a importância de manter a integridade, mesmo diante das adversidades e das tentações, confiando que Deus é fiel e recompensará nossa fidelidade. No capítulo 40 de Gênesis, versículo 8, nos diz: Então, eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Enquanto estava na prisão, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos de 2 companheiros de cela, o copeiro e o padeiro do faraó. Suas interpretações se cumpriram conforme ele havia dito. Essa parte da história revela o dom de interpretação de sonhos que Deus havia concedido a José e como isso se tornaria fundamental para seu futuro papel no Egito. No capítulo 41 de Gênesis, versículo 30, e 9 e 41 nos diz: Disse-lhe Faraó: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Após interpretar os sonhos do faraó, José foi exaltado a uma posição de autoridade no Egito, tornando-se governador e responsável por administrar a terra durante um período de fome. Mais tarde, seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento e se encontraram com José. Ele os perdoou e os reconciliou, demonstrando amor e compaixão. Essa parte da história nos ensina sobre o poder do perdão e da restauração nas relações familiares. A história de José nos ensina que, independentemente das circunstâncias, Deus é fiel e tem um propósito para cada um de nós. Mesmo diante das adversidades, devemos permanecer fiéis, confiar em Deus e buscar sua vontade em tudo o que fazemos.
A integridade, a fidelidade e o perdão são princípios valiosos que nos ajudarão a superar os desafios e experimentar a redenção de Deus em nossa vida. A história de José nos inspira a perseverar em meio às dificuldades, confiando que Deus está conosco em cada passo do caminho. Ele é capaz de transformar situações adversas em oportunidades de crescimento, bênçãos e redenção. Que possamos aprender com a vida de José e buscar viver com fidelidade, integridade e amor, sabendo que Deus está no controle e tem um plano perfeito para cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para enfrentarmos as provações com esperança e fé. Amém.